Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, no programa desta semana nós vamos falar um pouco sobre violência obstétrica, um termo que é relativamente novo, mas é uma prática muito comum e que vem ganhando grande repercussão nos últimos anos, não só a nível nacional, quanto também aqui na nossa região. A nossa entrevista é com representantes do Conselho dos Direitos das Mulheres aqui de Francisco Beltrão. E você acompanha tudo isso logo após o intervalo. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas e também mostra boas iniciativas, não só aqui do nosso município, mas também de toda a região sudoeste do Paraná. E hoje nós vamos receber aqui, inicialmente, a Mara Lúcia Fornazari Urbano, ela que é presidenta do Conselho dos Direitos das Mulheres aqui de Francisco Beltrão e que vem fazendo um trabalho bem interessante, tem até um movimento, né, Mara, em relação ao combate à violência obstétrica. O termo é novo, mas a prática já é bem corriqueira, eu acredito, bem antiga, inclusive, né, Mara? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria que você nos ajudasse primeiro a definir, a conceituar o que é a violência obstétrica. Tudo bem, é um prazer estar aqui. É sempre importante quando entidades, enfim, no caso agora o Conselho Municipal tem esse espaço para, na verdade, é para conseguir divulgar, né, com certeza, para que essas informações cheguem a mais pessoas. Quando eu penso em violência obstétrica ou quando se fala nisso, é corriqueiro se ouvir que é um tema vago, impreciso, que não dá para se saber muito bem o que é, né? E na verdade, para quem está um pouco mais próximo, né, desses debates, se sabe que ele é bastante específico e bastante claro. Então tem todas essas questões que a gente fala que a linguagem, né, dificulta também. Então existe uma lei no estado do Paraná e esse recorte que eu faço é para falar do Paraná, mas existe todo o movimento internacional, Organização da Saúde, né, várias entidades internacionais, nacionais que falam sobre isso e eu achei interessante trazer esse recorte do estado do Paraná. Então, no Paraná existe lei específica desde 2017, uma alteração de 2018, depois uma nova alteração de 2020, que vai trazendo cada vez mais clareza. Então, lá nessa lei, ela diz assim, que configura violência obstétrica. Qualquer ação ou omissão que cause à mulher morte e lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Esse é um primeiro ponto, né? Nós temos, nesses últimos dias, uma situação que envolve violência sexual, né? Divulgada nacionalmente. Que ganhou grande repercussão, né? Exato, com grande repercussão. Então, esse recorte está dentro desse cenário da violência, né? Das violências. Quando se fala, né, sempre, infelizmente, é um plural bastante amplo, né? Então, essa ação ou omissão que cause à mulher. Então, quem pode dizer o que causou à mulher? A própria mulher, né? Um segundo ponto da lei, ela fala em negligência na assistência em todo o período gravídico e puerperal. E essa negligência, esse não fazer, não é necessariamente deixar uma mulher esperando na fila,
né? Essa negligência é você não utilizar das ferramentas que, com bastante luta e bastante trabalho, a sociedade se organiza para inserir dentro da política pública e isso não chega na mulher que está sendo assistida. Eu trago como um exemplo disso o plano de parto, né? A gente sabe que o plano de parto ele é uma ferramenta de comunicação, né? A mulher fala assim, eu vou ter o bebê, e quando eu falo a mulher, ela é sempre também um plural, porque é a sua mulher e seu companheiro, sua companheira, essa rede familiar ou enfim que está próxima a ela, né? Nunca é só essa pessoa ou talvez também só ela, né, nas solos, enfim. Mas então, o plano de parto, por exemplo, ele está inserido dentro da carteira da gestante no estado do Paraná. Estou fazendo sempre esse esforço para trazer aqui a nossa realidade, né? No estado do Paraná, na carteira da gestante desde 2020. E talvez isso seria até interessante, mulheres que tiveram bebê depois de 2020, quantas que preencheram o plano de parto na carteira de gestação? Então isso, a carteira da gestante, né? Essa negligência na assistência, o preenchimento do plano de parto, que não exige da mulher, ela às vezes assim, informação, acesso a determinados tipos de ferramentas ou de outras profissionais. Eu estou dizendo que toda mulher atendida pelo SUS no Paraná tem dentro da carteira dela essa possibilidade. E isso é largamente negligenciado. Que é onde a mulher expressa a forma com que ela quer dar à luz, né? Exato. Exatamente isso. Exato. E quando se fala da expressão da gestante, dessa mulher, é importante a gente sempre lembrar da quantidade de camadas que existe. Por exemplo, uma mulher pode ter uma situação, pode estar gestante, o risco da gestante é sempre médio, então nunca né? Então é sempre médio. Mas ela pode ter uma gestação que por causas clínicas, médicas, enfim, é uma gestação de risco. Então, esse debate da expressão da mulher, de como ela quer esse momento, leva em consideração tudo isso. Né? Não é uma situação, qual a mulher que se sabe numa gestação de risco, de alto risco, né, e etc., que quer dizer, por exemplo, que não quer que seu parto seja num centro cirúrgico, talvez, enfim. Né? Só que existem então todas essas camadas, tanto da condição da mulher, da gestação, a condição desse bebê que vai nascer, né? Quanto esse respeito, ele está em todo lugar. Não é só a mulher que tenha então esse mínimo de risco. Viu, Mara? E assim, eu acho que a grande maioria dos casos de violência obstétrica são durante o parto, né? Enfim, em relação a procedimentos, ao tratamento, falta de cuidados necessários às vezes, mas ela também pode acontecer durante a gestação, né? Antes do parto e também pós-parto, né? Com certeza. Quais que são os casos aí, exemplificando casos comuns, né? De tipos de violência obstétrica? É interessante porque é o inciso 3, nessa continuidade, né? Então, a gente falou da ação ou omissão que cause à mulher, né? Depois a gente falou da negligência na assistência. E agora, então, são 4 pontos que a lei traz. O terceiro ponto, então, é a realização de tratamentos excessivos ou inapropriados e sem comprovação científica de sua eficácia. Então, é exatamente esse ponto que você traz, né? A análise desse ponto exige uma compreensão de que formas de ver o mundo conflitam, né? Tanto formas de ver o mundo, quanto formas de ver o momento do nascimento. Por exemplo, desde quando o mundo é mundo, né? Mulher, a fêmea humana pare, dá à luz. Né? Então, esse é um evento biológico, fisiológico. Né? Não foi necessária o desenvolvimento das práticas modernas de medicina para que crianças nascessem. Né? Isso me parece uma constatação fática. Né? Então, existe
esse embate e essa construção cultural disso tudo, né? Quando se fala desse ponto. Então, hoje, a equipe médica, a ciência que estuda o que é um tratamento excessivo, vai falar que esse aparato que atende essa mulher, primeiro que não é feito atualmente, ou no Brasil, né, em geral, a grosso modo, não se faz uma seleção de qual é a mulher que precisa de um atendimento dentro de um hospital, porque quando se fala um hospital, se fala em alguém que precisa de um determinado tipo de atendimento. Então não se faz essa seleção, que nem eu te disse antes, que existem mulheres, né, que não tem nenhum indicativo, nenhuma situação. Então eu estou falando do mais corriqueiro, por exemplo, que não teve nenhuma situação de infecção durante a gestação, ou então que não tem nenhuma questão com a pressão arterial, nem normalmente em si, nem desenvolvida durante a gestação, né? E não se faz esse direcionamento diferente. Quando a gente trata sobre esses temas, a gente fala da necessidade de casas de parto, por exemplo, que é um atendimento, tem todo um direcionamento, porque esse local tem interligação com o hospital, com toda a estrutura que os hospitais têm, mas ela recebe mulheres que não têm essa referência de que algo pode acontecer algo ali no momento, como intercorrência, etc., pode, mas existe toda uma estrutura prevista, né, nessa casa ou nessa interligação. Então se fala assim, episiotomia, o corte, né, na região vaginal ali da mulher. Se chama de pique também, existe essa forma de se chamar, né? As médicas, os médicos que se debruçam sobre esse tema, eles afastam esse procedimento há anos, há décadas já, né? Se afasta. E em nossa cidade a gente sabe, por exemplo, que em muitos locais é utilizado como um procedimento de rotina. É o padrão. É o padrão, né? Existe ali esse movimento, a fisiologia do nascer, e me parece que é bastante popular a ideia da abertura chegar a 10 para o nascimento acontecer. Então tem mulheres assim, com 10 de dilatação que foram cortadas, né? Então fisiologicamente o corte, né? Outras questões, eu trouxe esse ponto, mas eu até não tenho interesse, Leandro, em trazer essa parte mais técnica, né? Primeiro porque eu sou advogada, né? Então eu realmente não tenho essa proximidade, enfim. E outra, que existem muitas outras questões, por exemplo, proibir a mulher de se alimentar. Então, tem mulheres que se conta que quase não conseguem entrar no hospital que tem o bebê, né? E tem outras que passam por muitas horas de trabalho de parto, né? Então você tem ali uma mulher que culturalmente, nas primeiras indicações, corre para o hospital, nos primeiros movimentos do início do parto, né? Vão para o hospital e elas ficam muitas horas, tem indicações assim de quase dias sem se alimentar, né? Sem beber água, sem se alimentar. Então você está naquele momento de exigência corporal, psicológica, né? E você está restringida de comida e de bebida, porque a indicação não pode comer nada porque eu posso precisar fazer a anestesia, né? Quando as indicações se falam que existem outras anestesias, outras formas, enfim. Além disso, não deixar a mulher se movimentar, né? Eu estou falando como uma mulher que passou por um trabalho de parto. Você nunca passará por um trabalho de parto, né? Nesse momento, você não responde como eu estou te respondendo agora, né? Porque você está há horas em contrações, há muitas ou poucas, mas elas também têm gradações. Então você pode ter 2 horas de trabalho de parto com contrações muito fortes, né? Então você
é interessante isso, e eu trago normalmente esse exemplo, porque no Código Penal, que daí eu já fico um pouco mais confortável para falar, se diz que se uma mulher praticar um crime no estado puerperal, que se chama então ali esse momento do parto e logo depois do parto, ela tem redução da pena do crime que ela cometeu. E por quê? Porque o nosso Código Penal é bastante antigo, mas mesmo assim se faz essa leitura que essa mulher está num momento da vida de oscilações hormonais, biológicas, fisiológicas, né? E submetida a um quadro, não vou chamar de estresse, de dor, porque tudo isso, né, a linguagem não ajuda muito, né? Mas ela está num momento que ela não está como eu estou agora aqui conversando contigo. Então, nesse momento, a mulher é submetida a essas situações. Então, além desse momento, ela fica sem comer. Além desse momento, ela não pode colocar o corpo dela da forma que ela consiga aguentar aquele processo. Então, você precisa ficar deitada. Em situações de cirurgia, né, se necessário um nascimento pela via cirúrgica, por vezes amarrada, né, com todos os argumentos que existem para isso, né? Mas amarrada. Né? Bacana. E olha só, a gente vai falar um pouco também sobre as ações que o Conselho dos Direitos da Mulher está tomando aqui em Francisco Beltrão em relação à violência obstétrica. A gente volta no próximo bloco, não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo, coordenador regional da HS Consórcios, e estou aqui com o Williams para trazer uma grande novidade do consórcio da HS, onde que tu pode estar utilizando 30% da carta para contemplar por lances fixos e também potencializar o teu lance livre, né? Onde tu pode fazer créditos para veículo, também ofertando o teu veículo como lance, e para imóveis também estudando a possibilidade de utilizar o FGTS como lance. Então ele é bem interessante, pode nos chamar, tirar todas as suas dúvidas que a gente vai estar disposto a atender da melhor forma para realizar o teu objetivo. E tudo isso, pessoal, pagando apenas a metade da parcela. Vem para a HS Consórcios, realize teus planos de vida através do teu carro novo, da tua casa, do teu sítio, do caminhão ou mesmo da motocicleta. Na HS Consórcios você não paga juros, só paga metade da parcela. E nós temos o diferencial do lance embutido, que nem o Leonardo falou, que você não precisa puxar nem o dinheiro do bolso. Apenas 30% da própria carta já é o lance com chance real de contemplação. Nós atendemos em Francisco Beltrão em 2 endereços, na Rua Antonina, 795, em frente a Pio 10, e na Rua São Paulo, 1533, ao lado da Forma Nativa. Acesse nosso site, hsconsórcio.com.br, e venha realizar os teus sonhos, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergo, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando sobre violência obstétrica e a nossa entrevista neste momento é com a Mara Lúcia Fornazari Urbano, ela que é presidenta do Conselho dos Direitos das Mulheres aqui de Francisco Beltrão. Mara, a gente já deu uma noção do conceito, né, o que caracteriza a violência obstétrica, e eu queria que você comentasse um pouco sobre o trabalho que o próprio Conselho vem fazendo nesse sentido, né? Há todo um movimento aí desde o início do ano de combate e também eu acho que até de articulação para sugerir como melhorar, né, o atendimento às mulheres, né?
Explica para a gente como que vem sendo feita toda essa ação por parte do Conselho. Ótimo. Eu acredito que seja interessante eu dizer que essa resposta a essa tua questão, ela se vincula ao último ponto que a lei estadual traz como configuração de violência obstétrica, que é então a coação com a finalidade de inibir denúncias por descumprimento do que dispõe essa lei. Então, a coação. Essa coação, o Conselho interpreta, ou enfim, todos os estudos e teorias que giram em torno disso, querem perguntar assim: quando uma mulher se sente coagida, né? Será que eu me sinto coagida, obrigada a fazer ou não fazer algo, quando alguém está com uma arma na minha cabeça somente? Ou tem outros momentos que também eu não me sinto à vontade no caso da lei, para denunciar, mas para falar o que eu gostaria de falar sobre o que eu passei, né? Então é esse momento que o Conselho Municipal entra, porque sinceramente a sensação que as conselheiras têm é de que quando o Conselho fala, mulheres beltronenses, vocês podem falar sobre o que vocês sentiram ou sobre as experiências que vocês tiveram no nascimento dos filhos e filhas, vocês podem falar para o Conselho e o Conselho vai falar para as instituições. E isso muda completamente a realidade sobre as denúncias disso aqui na nossa cidade. Eu estou chamando de denúncia, parece um termo mais formal ou documental, mas eu acho que eu prefiro dizer assim: aumenta o número de mulheres que querem contar a sua história. Que estão se manifestando. Que estão se manifestando, exatamente. Então, porque como existe um viés cultural nisso, né? É um viés muito forte cultural, de comportamento, que eu não me sinto à vontade, né, em falar, e outra que também é a forma que a mulher faz a leitura de como ela necessita do atendimento. Eu estou me referindo mais aqui ao SUS, mas não é diferente da leitura do particular ou do plano de saúde, né? Porque ela pensa assim: eu tenho um bebê pequeno, né? E eu dependo do atendimento hospitalar, do atendimento médico, da equipe e etc. Então, como que eu vou ficar completamente à vontade, como eu não vou me sentir inibida de contar a minha história se eu vou, digamos assim, eu vou até a delegacia, eu vou até o Ministério Público e eu vou dizer: aconteceu tal coisa comigo, ou a Defensoria Pública. Então, essa pessoa que eu estou denunciando vai ser chamada e depois eu vou chegar na frente dessa pessoa e vou falar: sim, aconteceu isso comigo. Como que eu vou ser atendida por essa pessoa depois? Porque eu vou precisar levar o meu filho, né? Ou então, o que acontece também, esse é o médico da minha família, esse é o médico do meu meio social, o médico, a médica, a enfermeira e etc. Esse é um ponto também importante de dizer, que a própria lei diz que pode praticar quaisquer profissionais de saúde, né? Então, existe essa referência, o médico, a médica, mas toda a equipe de saúde que faz o atendimento dessa mulher também pode praticar essa violência. Ok, eu encerro aqui essa parte da lei para daí falar sobre a atuação do Conselho. E aproveitando essa oportunidade, que realmente é uma oportunidade assim grande para o Conselho Municipal, eu digo assim, que em Francisco Beltrão, nas décadas de 90 e de 2000, existiu o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E nós temos uma alegria dessas mulheres, hoje já terminando a carreira como servidoras ativas, né, do município, do estado, enfim, e outras já aposentadas, em acompanhar e trabalhar junto com o Conselho atual. Então existe essa articulação geracional, eu diria, que é muito importante, porque eu brinco que a gente não precisa inventar a roda já foi inventada, existe muito documento, muito procedimento, muito protocolo, muito bem feito pelas mulheres e pelos homens, enfim, servidores, servidoras, sociedade civil organizada. Em Francisco Beltrão a gente tem esse ponto que precisa ser dito, que é muito articulado, muito organizado, né?
Eu acredito que você já perceba isso pelo número de pessoas que você pode ouvir aqui nesse teu programa, que é uma ótima ideia. Enfim, então esse conselho, em 2015, ele paralisa os trabalhos. Ali pelos anos 2000 e tantos, ele paralisa os trabalhos. Em 2015, o governo municipal promulga uma lei revogando a lei anterior, né, e estabelecendo um novo conselho. O que acontece entre 2015 e 2020 é que existe a lei municipal, mas ela não é efetivada, porque o conselho não inicia os trabalhos. Na época ali, em 2019, uma promotora de justiça chamada Beatriz Schmidt, ela percebe os altos dados de violência que envolvem as questões das mulheres aqui no nosso município, até na região sudoeste, né? Até pela oportunidade de termos uma delegacia da mulher, então isso tudo, os dados vão se apurando mais, né? E isso vai ficando mais revelado. Ela percebe que não existe o Conselho Municipal em que pese existir a lei municipal. Então, eu preciso dizer de como esses movimentos não dispensam o trabalho de ninguém, né? Nem dos órgãos de controle, os de fiscalização, os executivos, o legislativo que fez esse trabalho importante lá em 2015, enfim, e a sociedade civil, claro, né? Sempre permeando tudo, né? Então, em 2020, com todo esse contexto de dificuldade da pandemia, né? Mas a articulação é feita via Secretaria de Assistência Social. Então, com todas as técnicas que articulam, que fazem todo esse movimento de listar as entidades, né, da sociedade civil e chamar. Então, a gente vai lá para o Teatro Municipal, várias entidades, e se faz ali uma votação. É como se fosse uma conferência originária, né? Para se listar esses 7 nomes. Eu trouxe os nomes de todos, apontado para não correr o risco das dificuldades de quando se fala, né, de se deixar alguém para trás. Então, a lei municipal, ela previu assim, que estarão presentes a Secretaria Municipal da Assistência Social, que integra esse conselho e que é conselheira, né? A Secretaria do Planejamento, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Aí, dos órgãos ou entidades, enfim, governamentais, a Delegacia da Mulher, né, pela sua vinculação, né, por ser Polícia Civil, né, o NUMAP e o Diálogos LGBT Trans da Unioeste, porque o Unioeste, então, tem essa natureza estatal, né, e o 21º Batalhão da Polícia Militar. Essas são as 7 conselheiras, né, governamentais do Conselho. Como elas estão aí? Porque a lei municipal diz que elas estarão ali. Então, com o desdobramento desse agrupamento feito no teatro, né, se chamando várias entidades, coletivos, organizações da sociedade civil, se faz essa votação, então, de quem serão as 7 conselheiras não governamentais. Então, aí nós temos o NUCRES, que é o Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social. Nós temos Mão Amiga, o curso de Psicologia da Unipar, o Diretório Central de Estudantes da Unioeste, o Núcleo da Mulher Empresária, os clubes de mães e o coletivo Leia Mulheres. O coletivo Leia Mulheres é a minha casa. Quando a gente faz uma próxima reunião e reúne as 7 governamentais da lei com as 7 eleitas da sociedade civil, se faz a votação da mesa diretora. Então fica Leia Mulheres na presidência e a Aline, que é Secretaria de Saúde, como governamental. É feito então a dobrada que está nesta gestão 2020-2022. O que o Conselho faz em 2020? Organiza a casa, literalmente, né? A gente precisa de regimento interno e foi feito o regimento interno, elaborado. No contexto ainda de pandemia, então muitas reuniões por videoconferência, né? Não presenciais.
com todo o esforço, um trabalho coletivo da Casa dos Conselhos, através da Secretaria Executiva que integra a mesa diretora, que é representada pela servidora pública Ana Asmi e pela Maria, que é quem trabalha ali junto com ela. Então é feito todo esse trabalho do regimento interno, de movimentações com a sociedade no geral, e nós tínhamos um ponto de pauta que era gritante. Já vinha de um trabalho desde 2019. O município de Francisco Beltrão, toda a rede, precisa de um fluxo de atendimento, um fluxo demonstrado, né, no papel de atendimento à mulher vítima de violência, qualquer violência, né? Então se faz. Hoje o município de Francisco Beltrão, desde 2021, importante frisar, com trabalhos fortes e articulados desde antes do Conselho existir. Em 2019 até nós temos os registros das primeiras reuniões feitas, envolvendo Secretaria da Assistência Social, Delegacia da Mulher, polícias, né? Vários, Sejusc, é difícil falar porque a gente sempre deixa de fora, mas um trabalho que existe desde antes, né? E em 2021 acontece, nós terminamos o ano com a finalização desses trabalhos, e hoje uma mulher vítima de violência em Francisco Beltrão, seja violência sexual, seja uma menina abusada gestante, sabe, muitos, seja ali na violência doméstica, né? Nós temos esse fluxo. O profissional da saúde que atende ela no posto olha esse fluxo e sabe para onde mandar. O CREAS, a delegacia, visualizando esse caso, põe um mapa, que esse fluxo é um grande mapa, na verdade, né? Das portas de entrada e da onde tem os caminhos especializados, digamos Exato. assim, né? Põe esse mapa em cima, e é grande, é muita informação, é muita janelinha, desdobramento, é uma ideia assim de colmeia, né? É uma ideia assim de rede realmente, né? Coloca esse mapa em cima da mesa, vê qual é a situação, até mesmo as questões educacionais, né? Violência escolar e etc. também tem pontos. Está perfeito e acabado? Não, nem nunca, porque é um trabalho que sempre se especializa. Mas o que acontece em 2022? Quando se traz a violência obstétrica como um debate, a gente retorna para o fluxo e não está. Não tem a portinha nesse fluxo da violência obstétrica, né? Então, é daí toda essa ânsia e toda essa necessidade. Só que, teoricamente, quando a gente levanta uma hipótese, vamos levantar uma hipótese de que uma mulher tenha sofrido uma violência obstétrica dentro de Francisco Beltrão. A realidade vem acelerada e diz pra gente que não precisa ser uma hipótese, que a gente tem casos concretos, relatados, e que as mulheres querem contar, né? Algumas, inclusive, indo até o jornal, contando a sua história e colocando seu rosto, né? E outras tantas, a partir do momento que elas sabem que o Conselho se articula com essa grande rede e sobre violência obstétrica em Francisco Beltrão, especialmente se articula com a Defensoria Pública, né? Aqui na pessoa designada do defensor público Renato, ele articulado e designado pela defensora pública Mariana do NUDEM, que é um núcleo especializado, né, nas questões de violências contra as mulheres da Defensoria Pública de Curitiba. Então ela nomeia ele aqui, né? Porque o Conselho Municipal, ele não tem atribuição de investigação, não tem atribuição, braço, natureza, competência, não tem nada disso. O que eu acho muito importante é esse momento que eu me utilizo desse espaço, né, tão qualificado, para dizer que o Conselho se coloca à disposição para dizer assim: mulher beltronense, você tem uma experiência que você quer contar? Conte para nós. Como? Ligue para a Casa dos Conselhos, sabe? Porque o trabalho Conselho Defensoria Pública Beltrão Curitiba criou um formulário, né, para começar esse processamento de dados. Um formulário que foi feito assim, não pela Mara,
por tal pessoa, pelo defensor ou não. Né? Esse formulário foi feito por uma equipe multidisciplinar, que aí as estruturas da Defensoria Pública já possibilitam. Né? Então tem assistente social envolvida, psicóloga, né? E muitas outras frentes da sociedade, dessas representantes, né? Tanto governamentais como não governamentais. Que bacana, olha só, um trabalho aí construído a várias mãos, a várias cabeças, né, envolvendo sociedade, representantes de órgãos públicos também, e que já vem dando resultado. Eu acredito que vai dar muito mais, né, Mari? Eu agradeço demais a tua disponibilidade aqui. A gente continua também tratando sobre violência obstétrica, mas no próximo bloco. Não saia daí. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergo, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela, ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. A Fubra sempre com você. Não passe frio, passe na Fubra e adquiram produtos que irão deixar sua casa quentinha e aconchegante. Na Fubra você encontra diversos tipos, modelos de fogões a lenhas, lareiras e aquecedores. Na Fubra é fácil de chegar e fácil de estacionar. Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra Fubra de Francisco Beltrão, tchê! O girassol tem as maiores propriedades medicinais, tem ômega 3, 6, 9, tem a vitamina D, de certa forma é um hormônio D que auxilia nós na imunidade, no emocional, também tem a vitamina E, que é um anti-inflamatório natural, o triptofano, aminoácido que produz a serotonina para a nossa memória, estresse, ansiedade, irritabilidade e também o emocional. Então, o girassol é um grande aliado para você ter saúde e qualidade de vida. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando um pouco sobre violência obstétrica e também sobre a atuação do Conselho dos Direitos da Mulher aqui de Francisco Beltrão. Nós recebemos agora a Aline Schmatz, ela que é vice-presidente do Conselho, representa a Secretaria de Saúde, é especializada, né, em saúde pública, com ênfase inclusive em saúde da família, e vai contar um pouco para a gente, Aline. Eu queria saber o seguinte: nós já falamos sobre as implicações jurídicas e de várias questões, né, ligadas à violência obstétrica. Eu queria saber como que a gente pode melhorar, como que a gente pode criar mecanismos para humanizar ou para tornar o parto mais digno para a própria mulher. É engraçado, primeiramente, muito obrigada pelo espaço, né? A Mara já agradeceu, é muito importante esse espaço para o Conselho e para que a gente possa ser ouvida por cada vez mais mulheres, né, que possam ter suas histórias semelhantes às histórias que a gente está ouvindo, ou mesmo outras demandas em que o Conselho pode auxiliar em relação ao nascimento, ao parto, né? Esse momento da vida da mulher e do ser humano que todo mundo passa, né? Em algum momento, não é todo mundo que vai parir, é só em algumas mulheres, mas todo mundo vai nascer, né? Então a gente não está aqui. Então, é muito mais a gente pensar numa questão de empatia e respeito enquanto ao fazer o atendimento ao próximo. Se a gente for verificar na literatura médica, a gente já tem organizações nacionais e internacionais de saúde, como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, que lança diversas cartilhas e manuais de boas práticas de assistência ao parto e ao nascimento. Dentro dessas cartilhas orientativas aos profissionais de saúde, a gente tem premissas básicas. A primeira premissa é acolhimento.
né? A gente ouve muitos relatos de mulheres que passaram por serviços de saúde nesse ciclo gravídico puerperal, durante a gestação, durante o trabalho de parto ou pós-parto imediato, que elas não se sentem acolhidas naquele ambiente. Se a gente for pensar qualquer instituição de saúde, mas principalmente um hospital, a gente não vai no hospital passear, né? A gente vai no hospital porque a gente tem necessidade de um atendimento. Então já é um local que a gente tem um certo medo, um certo receio de estar lá, porque se a gente está lá, a gente se sente sem controle do que vai acontecer. E de fato o que tem acontecido, né, nessa história do parto, do nascimento, né, que saiu das famílias, das casas, como acontecia antigamente, e foi para o ambiente hospitalar, que a gente tem que dizer que foi um movimento muito importante para a nossa sobrevivência quanto espécie e para a nossa qualidade de vida, porque a gente tem hoje evitados muitas intercorrências, mortes ou mesmo consequências para a saúde da mãe e do bebê, que são garantidos porque a gente tem uma assistência especializada. Mas, ao mesmo tempo, o saber médico-científico, e é médico-científico, mas a gente fala do profissional da saúde, ele é um saber específico, né? Então, a partir do momento que você entra numa instituição de saúde, numa instituição hospitalar, você acaba passando a sua autonomia de saúde para o indivíduo que vai te atender. Mas se a gente for pensar no parto como evento fisiológico, biológico, como a Mara comentou, né, é muito importante que as mulheres saibam o que vai acontecer com o seu corpo, porque isso não é uma intercorrência. Intercorrências podem acontecer durante esse processo, mas é um evento normal da vida, né, de quem está gestante passar por o processo da gestação e nascimento, seja por uma via, né, natural, que seria o parto, ou, se necessário, né, uma via cirúrgica, que é a cesariana. Então, o primeiro ponto é o acolhimento, pensando que essa mulher, infelizmente, por ela não receber, durante o pré-natal, orientações sobre fisiologia do seu corpo, do nascimento, do desenvolvimento do bebê, como que é um trabalho de parto, as fases do trabalho de parto, o que é normal e esperado acontecer em cada fase e o que não é, ela chega lá totalmente dependente do saber do outro. Né? E acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar para essas mulheres, né, que estão gestantes ou que pretendem gestar, para que busquem informações, que conversem com o seu profissional de saúde sobre isso, porque só o fato da mulher saber, né, o que pode acontecer já vai deixar ela mais tranquila e mais autônoma sobre o seu corpo. Na própria lei que fala, né, sobre a violência obstétrica e nas boas práticas, nas condutas que a gente fala sobre empoderar a mulher. Empoderar quer dizer dar poder a ela sobre o seu próprio corpo naquele momento. Então, ela ser respeitada quanto aos seus desejos, quanto aos seus anseios, né, respeitada a sua fisiologia, né, porque a gente sabe, por exemplo, que durante o trabalho de parto, como a Mara comentou, às vezes uma posição que a mulher esteja não é a posição que vai facilitar para ela sentir, né, as dores do parto, né, ou então o processo, né, da contração uterina, da dilatação, de todo o seu corpo se preparando para a expulsão, né, para o nascimento do bebê. Então, se a mulher for ouvida quanto às suas necessidades, se ela souber que ela tem a possibilidade de se movimentar, de escolher posições diferentes, né, que ela pode receber alimento, água, outros líquidos, né, que ela pode ter outros métodos de alívio da dor, não somente o farmacológico, que seria uma analgesia, né, via medicamentosa, mas, por exemplo, fazer agachamentos, caminhar, ir para baixo do chuveiro, usar bola se disponível no centro cirúrgico, né, ter massagens. Tudo isso são técnicas extremamente simples, mas que vão causar um impacto enorme para ela poder passar pelo trabalho de parto, para que ela seja uma experiência o mais prazerosa possível para ela e que facilite o desenvolvimento do nascimento, né, o nascimento do bebê. Então, o acolhimento, né, dispor dessas técnicas que são não farmacológicas e que muitas vezes são extremamente simples, mas que têm um potencial enorme de auxiliar durante esse processo, ela ter o seu direito de ter o seu acompanhante de escolha durante o parto, e isso é muito importante a gente frisar. A gente tem uma lei nacional desde 2005 que ela garante o direito do acompanhante de escolha da mulher durante o trabalho de parto, né, e parto, pós-parto imediato.
Então, ela pode escolher quem ela quer que esteja com ela naquele momento, e a gente ainda tem uma lei municipal e uma lei estadual que fala sobre a presença das doulas durante o trabalho de parto e parto. A doula é um profissional, se a gente for pensar historicamente, muito antigo, porque a doula é aquela mulher que presta assistência a outra mulher durante o trabalho de parto. Não necessariamente ela é um profissional da saúde, mas ela tem que ter uma formação específica para ser doula. Então, ela vai utilizar dessas técnicas não farmacológicas como massagem, deambulação, né? Ela se movimentar, sugerir movimentos, posições diferentes, dar apoio psicológico para a mulher durante aquele momento. Então, a gente tem 2 leis que aqui no nosso município se aplica, que a mulher pode ter, além do seu acompanhante, ainda a presença da doula durante o trabalho de parto e parto, que vai favorecer também, né, o desenvolvimento desse processo. A gente tem muitas outras técnicas, se a gente for procurar nos manuais de saúde, recomendando essas boas práticas de parto e nascimento, que vão falar sobre cada fase do trabalho de parto, que em cada fase do trabalho de parto a gente tem técnicas específicas que auxiliam a mulher nesse processo. Eu acho que é desse momento, né, o respeito ao direito que a mulher tem, respeito a ouvir o seu desejo, respeito e acolhimento é o principal, porque a partir disso a gente pode empregar técnicas extremamente simples, a gente não precisa de uma grande estrutura física ou de muitas coisas diferentes, né, durante o trabalho de parto para auxiliar aquela mulher. Mas se a gente tiver respeito, se a gente tiver a autonomia da mulher respeitada, se a gente tiver, né, sugestão de boas práticas que se opõem, nesse caso, à violência obstétrica, que são práticas não recomendadas, a gente já vai ter aí uma grande, potencializar muito o trabalho de parto para que essa experiência seja muito boa para a mulher, né? Porque a gente tem hoje, infelizmente, se a gente for pensar em números de saúde pública, todas as organizações de saúde vão dizer que a via preferencial de parto, quando é uma gestação de risco habitual, baixo risco, ou seja, qualquer gestante, e mesmo em algumas situações de risco intermediário, né, ou alto risco, quando tem alguma intercorrência, que a via de parto normal, né, o parto seria o natural, é o de escolha. Por quê? Ele traz benefícios, tanto para a saúde da mãe quanto do bebê, tanto no trabalho de parto quanto na recuperação, nos cuidados com o bebê. E a cesariana, né, ela é um procedimento maravilhoso, que veio para salvar vidas, que veio para a gente fazer intervenções quando necessárias e evitar intercorrências, sequelas para a mãe e para o bebê. Mas o que a gente tem hoje é uma inversão, né? Os órgãos de saúde dizem que o ideal seria a gente ter em torno de 15% de cesarianas e o restante de parto. E a gente tem a balança ao contrário, a gente tem hoje praticamente 25%, se eu não me engano, foi o número do ano passado, 30 e poucos por cento de parto e o restante cesariana. Por muito também por essa questão da violência obstétrica, da mulher ter experiências ruins, violentas no seu parto, e aí, por exemplo, ela contar para sua amiga, contar para os seus familiares a experiência ruim, e isso se trazer um medo muito grande do parto. Né? Ter o parto associado à dor, à violência, a uma experiência ruim, tanto para ela quanto para o bebê. Então a mulher, ela acaba às vezes optando pela cesariana na tentativa de escapar de violências, mas mesmo na cesariana a gente pode ter violência obstétrica. E a violência obstétrica, ela não se reduz à mulher. Pode ocorrer uma violência obstétrica e neonatal, que é a violência com o bebê logo ao nascimento, que seria toda aquela questão de negligência, né, e tudo aquilo que a Mara comentou sobre a lei, mas também, por exemplo, o bebê ter procedimentos que não são recomendados, como, por exemplo, aspiração de vias aéreas ou da via anal de forma rotineira, do bebê ser afastado da sua mãe ao nascimento, não ser colocado durante a primeira hora de vida em contato pele a pele com a mãe, de ser incentivado à amamentação, dele ficar na presença dos seus pais, né? Isso tudo quando a gente pensa num nascimento fisiológico, que está tudo certo. Obviamente que se a gente tiver alguma intercorrência durante o trabalho de parto, que pode vir a acontecer com a mãe ou com o bebê, e que a gente precise de alguma intervenção, né, para garantir a saúde e garantir a vida,
A gente não está falando que isso vai ser uma violência, né? A gente precisa dizer que a mãe e o pai da criança precisam saber o que está acontecendo, a gente precisa informar, a equipe precisa informar o que está acontecendo, ter o consentimento dos pais nos procedimentos que estejam fazendo, né? Não afastar esse bebê da sua mãe. O bebê, ele nem sabe que ele nasceu, ele precisa do contato pele a pele, ele precisa do olho, né? Para desenvolver esse vínculo, esse apego. Então, a gente ter, né, garantido esse momento como um momento da família, como um momento que o profissional de saúde vai estar ali para auxiliar, para guiar, para que nenhum problema aconteça, mas pensando que o melhor é que mãe e bebê estejam juntos, a gente vai ter um atendimento humanizado, respeitoso, sem dúvida nenhuma. Ah, que legal. Acho que o bacana de tudo isso é a gente poder chegar exatamente a essa conclusão. Humanizar o parto é isso, é você garantir respeito, dignidade e principalmente protagonismo, né, da mulher, que eu acho que é o centro, que é o foco de tudo isso. Aline, muito obrigado pela tua disponibilidade aqui no nosso programa, assim como a Mara também, que nos acompanhou aí nos primeiros blocos. E o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado ao 12:30 e a reprise é na quinta-feira às 15:50 da noite. Um forte abraço e até a próxima semana. Olá, tudo bem? André Luiz Veículos, André Luiz Imóveis. Quer fazer um bom negócio? Vai lá. Mas eu tô aqui para falar de disciplina. André, como é a disciplina na religião? É forte. É forte porque não é fácil. O mundo tá assim de coisas fáceis. Mas o amor de Cristo é fácil. Não. O amor de Cristo ele está te dando. Mas você tem que viver esse amor. Você tem que se disciplinar. Mas eu não consigo ir na igreja. Aparece um obstáculo. Eu quero ir na igreja. Aparece uma situação. Vai ter um churrasco. Aparece. Espera aí. Você tem que escolher aonde você quer ir. Eu lutei para essa terça-feira passada. Estava tudo marcado aí na igreja. Tive um problema. Tem um tratamentinho de coluna. Travou minhas costas. Não consegui. Me faz falta. Teve uma janta domingo, não consegui ir. Por quê? Porque tinha janta. Não estou disciplinado. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas espera aí. O que é melhor de tudo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Escutar a palavra do Senhor. Ir na casa do Senhor. A minha igreja é do lado do Shawarma, o Avivamento Bíblico. Sou membro dessa igreja. Mas eu tenho os mesmos problemas e as mesmas falhas que você às vezes. Nós precisamos ter uma disciplina. As lutas do dia a dia, elas não vêm assim, escolhendo a hora e o momento. Mas você pode escolher a hora e o momento de estar disciplinado, você pode escolher estar preparado. Por quê? Preparado, sim. Quanto mais disciplina, mais você está preparado para dia a dia, para os confrontos, para as batalhas. Então, a gente precisa ter disciplina. Não vou dizer para você que eu sou 100%, sou honesto em te falar. Eu falho também, às vezes saio da minha disciplina, mas eu luto porque vale a pena. Lute para estar em encontro com seus irmãos, para estar escutando a palavra. Me pedir assim, mas eu não preciso ir na igreja. Se você consegue ler a Bíblia e ter todo o conhecimento e a explicação que na igreja você tem, parabéns para você, mas eu digo que você precisa. Caminhar com Jesus é ter disciplina, é cuidar do seu dia a dia, do seu momento, e amar o próximo, e entender que a gente precisa um do outro. Ele manda te falar que Ele te ama, Ele manda te falar que Ele está te esperando. Jesus é o caminho, é a salvação.
Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Olá, eu sou Gilene Stone, mentora de negócios, e hoje eu quero falar com você que está gestante ou alguém da sua equipe está gestante e até mesmo o que fazer com esse processo todo. Às vezes parece que esse conteúdo de agora não faz sentido para você, mas é muito bom você tomar atenção e ver quais são os procedimentos. Primeiramente, está grávida ou alguém da sua equipe está grávida, o que fazer, como delegar funções. Não é só a mala do bebê, inclusive, que deve ser feita. Então preste atenção. Vamos supor que você é a dona do seu negócio, né? Ou a sua esposa e está grávida. O que fazer? Verifique a data estimada do nascimento do bebê que vai nascer e faça o que puder para deixar organizado tudo antes, tá? Quantos dias você pretende ficar afastada do trabalho? Ou a sua esposa? Quando eu estou falando aqui, é você empreendedora ou a sua esposa quanto empreendedora, certo? Avise seus clientes sobre o período que ficará afastado do seu negócio. Vale a pena fazer alguns atendimentos online ou até mesmo alguns suportes antes para que deixe então tudo certo e organizadinho, tá bem? Não tem problema atender pacientes às vezes no finalzinho da gestação, porém você tem que cuidar porque a partir do 8º mês aí sempre a demanda de trabalho deve ser menor, mais repouso, mais cuidados e, claro, ir finalizando aí a demanda muito do trabalho, tá? Organização é tudo. Agenda editorial antes, assistente para redes sociais e agendamentos, ter aí uma secretária ou um secretário, que a gente já vai falar mais sobre isso. Vale a pena pensar um pouco num produto digital se for necessário ou um suporte mais no digital do seu negócio, tá? Se for planejado, planeje seu open door para esse momento também. O que é o open door? É o dinheiro de caixa que você tem para ficar alguns meses sem trabalhar e ter aí uma reserva boa, tá? Se sublocar blocos de horas ou pagar porcentagem em série ou contrato. Então, se você tem aluguel ou até mesmo paga por porcentagem, enfim, por os atendimentos, insere esse contrato até você voltar e retomar os trabalhos, tá? Sobre os nossos direitos, então, se você estiver em dia com o pagamento do GPS, você poderá pedir diretamente para o INSS sua licença maternidade ou, claro, para a sua esposa, tá? Precisa ter contribuições, então, com o INSS, ter toda aquela questão toda, salário maternidade pago até quando você regressar ao trabalho ou até 120 dias, é um bom cuidado aí, tá bem? Se você for se afastar e precisa mesmo de uma estagiária ou de um estagiário, eu trago então aqui algumas sugestões que você precisa cuidar, certo? Como o estagiário pode te ajudar? Elaboração de materiais para seus clientes, no geral e individualizados, então a criação de conteúdos, criação de materiais de suporte, elaboração de receitas, de como vai ser o passo a passo, de como vai ser a organização, o planejamento, enfim, de coisas aí, às vezes simples, mas que fazem toda a diferença para o negócio, certo? Conteúdos para as redes sociais é fundamental, um estagiário vai ajudar. Elaboração de um plano estratégico ou ajudar a executar esse plano, certo? E, claro, a conversa e suporte com seus clientes, de como que estão sendo com a entrega do seu negócio. É muito bom eles fazerem essa ponte, tá? E claro, tirar dúvidas desses clientes vai fazer total diferença para o seu negócio não parar, tá? Como entrar com um estagiário ideal para a sua equipe, ou como contratar então um estagiário ideal.
Defina exatamente quais são as funções que ele precisa fazer. Ao entrevistar, tenha essa lista de funções e assim você já vai conseguir definir o perfil desse estagiário para as funções. Como assim? A gente recebe muitas pessoas em uma entrevista de emprego. Antes de eu falar a função dele, você tem que analisar o que ele não gosta de fazer e o que ele gosta de fazer. Só aí você já consegue identificar um pouquinho do perfil, se é um oral, se é um psicopata que a gente fala, masoquista, enfim, nós temos 5 tipos de personalidades principais que se encaixam dentro das ações de habilidades. Com essas habilidades vai ter aí as funções e ações que você deve delegar, tá? Então envie para a coordenação aí da sua equipe, ou se é só você, uma análise desse perfil, de como que é esse entrevistado, defina o salário. Se você já tem um contador, também defina como que vai ser aí as horas de trabalho, pagamentos, defina a carga horária, muito importante isso. E claro, faça a entrevista, certo? Você pode fazer a entrevista do estagiário pelo Google Forms, tá? Onde você já manda aí dados pessoais, onde ele vai te passar antes da entrevista para agilizar também o seu caso, situações. E na entrevista é sempre bom você perguntar algumas palavras-chave. Anota aí. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer no tempo livre e principalmente final de semana? Por que essa vaga te chamou a atenção? Porque você quer trabalhar comigo ou com a minha equipe? O que você acha da minha linha de atuação? Concorda? Não? O que te chama a atenção? Como você acha que essa vaga vai te ajudar na sua formação ou no seu desenvolvimento profissional? Qual era a sua outra opção de trabalho se não se encaixar nessa? Quais são suas maiores habilidades? O que você mais gosta de fazer? Dê exemplos de planilhas, de dados. Você é mais de falar, você é mais da comunicação, você é mais de editar vídeos, de mexer no celular. Só aí você já vai pescar e vai identificar o perfil desse estagiário, tá bem? Regulamentação. Você precisa então estar registrado como empresa, como MEI. Por isso que eu te falei, entre em contato com o seu contador e, claro, tenha sempre definido quais vão ser as funções e quais vão ser as regras do seu negócio para essa pessoa. Não adianta depois vir aí questionar, tá bem? Estagiário não é empregado, então ele não tem uma carga horária normal, ele tem um salário diferenciado também e, claro, as atividades vão ser um pouquinho diferentes também, de acordo com o formato e, claro, você precisa ensinar, principalmente se for um estagiário da sua área de atuação. Então pense muito bem se às vezes vale mais a pena você contratar um estagiário ou até mesmo uma secretária ou outra pessoa, tá bem? Um forte abraço, espero que você coloque em prática esse conteúdo de hoje. Te espero lá no Instagram, Mentores Lentidão e, claro, sempre aqui conosco. Um forte abraço, até logo, tchau, tchau. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem para você? Meu nome é Williams Costa. Hoje eu quero te fazer um convite. Algumas coisas não estão dando certo na sua vida? A primeira atitude que o ser humano deve fazer é uma autoanálise de saber o quanto que vem plantando nos últimos anos, meses e dias, pois exatamente a colheita acontece todos os dias de nossas vidas. A maioria das pessoas se queixam que não está bom a vida pessoal, profissional, financeira, porque esquecem da vida espiritual. E hoje, ser cristão
é uma coisa bem simples, mas muito profunda. Amar a si muito e principalmente amar o próximo. E você só consegue oferecer o melhor de ti para o teu próximo se você estiver bem. Então ame a si próprio, olhe para o espelho e veja o quanto que você é abençoado na tua saúde, nas oportunidades que a vida vem te dando. Agora, a atitude para vencer depende muito mais da tua consciência, daquilo que você está oferecendo para o teu melhor, do teu melhor para o teu próximo. E o teu melhor para o teu próximo é dia a dia, sendo excepcional no que faz, tendo amor no que faz e buscando, acima de tudo, fazer bem feito o que pretende realizar e fazer. Pense nisso. Um forte abraço e seja feliz. Meu nome é Marcelo Nunes, estou à frente dessa equipe Ágil como diretor consultor. E é com muita alegria que nós apresentamos ao Sudoeste do Paraná essa equipe de empresários que tem o intuito de contribuir um com o outro, trazer novos negócios, novas possibilidades, novas parcerias. Então, se para você faz sentido estar próximo, estar junto de pessoas que têm o mesmo foco, gerar negócios um para o outro, nós te convidamos a fazer parte dessa equipe Ágil Sudoeste. Venha fazer parte dessa família você também. A gente cresce com você, pra tudo melhor ficar. O seu trabalho aparecer, uma fachada, luminoso pra brilhar. Galos luminosos,